Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, permanece uma das figuras mais emblemáticas e enigmáticas da história de Portugal. A sua reputação, forjada através de atos audaciosos e reformas progressistas, ainda ecoa pelas ruas de calçada de Lisboa. Mas quem era realmente este homem cujo nome evoca admiração e controvérsia em igual medida? Por trás da imagem do reformador inflexível esconde-se uma história complexa, entrelaçada com poder, inovação e mistério. Hoje, mergulhamos na vida do Marquês de Pombal, revelando facetas ocultas e intrigas pouco conhecidas que marcaram a sua trajetória e a sua era. Sebastião José de Carvalho e Melo, mais tarde conhecido como Marquês de Pombal, nasceu em uma família de nobreza da terra, mas não da mais alta linhagem. Desde jovem, Sebastião mostrou um espírito perspicaz e uma compreensão aguda dos meandros do poder e da política. Educado nas melhores escolas de Portugal e mais tarde na Universidade de Coimbra, ele não só adquiriu um vasto conhecimento em direito e diplomacia, mas também desenvolveu uma visão crítica das estruturas sociais e políticas de sua época. Essa base, embora sólida e clássica, foi apenas o prelúdio de uma vida que se revelaria extraordinariamente revolucionária. A trajetória política de Sebastião José de Carvalho e Melo foi marcada por uma ascensão meteórica e astuta. Inicialmente, sua carreira diplomática levou a Londres e Viena, onde sua habilidade em navegar nas complexidades das cortes europeias se destacou. Essas experiências no exterior não apenas aprimoraram sua visão política, mas também o muniram de conhecimentos e alianças fundamentais. Ao retornar a Portugal, Sebastião rapidamente capturou a atenção do rei Dom José I. Sua perspicácia, combinada com uma capacidade única de antecipar e moldar eventos políticos, levou a posições de crescente poder. Nomeado ministro do Reino, Sebastião começou a implementar uma série de reformas que visavam modernizar Portugal, reduzir o poder da nobreza e da Igreja, e fortalecer a autoridade da coroa. Essa fase de sua vida não apenas definiu seu legado, mas também transformou profundamente a estrutura social e política do país. O dia 1º de novembro de 1755 permanecerá para sempre na memória de Portugal como o dia em que um terremoto devastador abalou Lisboa. A resposta do Marquês de Pombal a esta calamidade foi nada menos que extraordinária. Com a cidade em ruínas e o caos a instalar-se, Sebastião não hesitou. Ele emergiu como uma figura de comando, organizando esforços de socorro, mantendo a ordem e planejando a reconstrução com uma visão futurista. A frase "e agora? Enterramos os mortos e cuidamos dos vivos", atribuída a ele, encapsula a sua abordagem pragmática e resiliente. Pombal supervisionou um plano de reconstrução que não só visava restaurar Lisboa, mas transformá-la numa cidade moderna. As novas estruturas adotaram designs antissísmicos inovadores, um testemunho da sua visão de incorporar métodos científicos e racionais na governança. Este período não só demonstrou a sua habilidade em liderança em tempos de crise, mas também estabeleceu o seu legado como um reformador urbano visionário. As reformas implementadas pelo Marquês de Pombal foram abrangentes e impactaram profundamente a estrutura social e econômica de Portugal. Pombal estava determinado a quebrar o poder das elites tradicionais, nomeadamente da nobreza e do clero, centralizando o poder na figura do monarca. Ele introduziu reformas educacionais significativas, estabelecendo escolas e conteúdos curriculares que enfatizavam as ciências e as matemáticas, afastando-se da influência da Igreja Católica na educação. Na economia, Pombal foi igualmente revolucionário. Promoveu a industrialização, protegeu as indústrias nacionais através de políticas mercantilistas e fundou companhias para regular e estimular o comércio, principalmente com o Brasil. Essas ações não só modernizaram a economia portuguesa, mas também fortaleceram a posição de Portugal no cenário internacional. No entanto, estas reformas não foram sem resistência e conflitos, já que desafiavam as estruturas de poder estabelecidas.
fim da carreira do Marquês de Pombal foi marcado por mudanças políticas significativas. Após a morte do rei Dom José I, a ascensão ao trono da rainha Dona Maria I sinalizou um declínio no poder e influência de Pombal. Acabou por ser afastado do poder, e os seus últimos anos foram passados em relativa obscuridade, longe da corte e da vida pública que uma vez dominou. O legado do Marquês de Pombal, no entanto, é indelével. Embora controverso, ele é lembrado como um dos líderes mais proeminentes e transformadores de Portugal. As suas reformas deixaram marcas profundas na sociedade portuguesa, moldando aspectos da educação, administração e economia que perduraram muito além de sua vida. A sua capacidade de liderança em tempos de crise e a sua visão de um Portugal moderno e centralizado continuam a ser estudadas e admiradas. O Marquês de Pombal foi sem dúvida uma figura complexa e multifacetada da história portuguesa. A sua vida, repleta de reformas audaciosas, decisões corajosas e uma visão inovadora, deixou um legado que ainda hoje é sentido e debatido. Ao revisitarmos a sua história, somos convidados a refletir sobre o poder da liderança, a importância da inovação e o impacto duradouro das decisões tomadas em momentos críticos. O Marquês de Pombal não foi apenas um homem de seu tempo, mas um visionário que moldou o futuro.